Nós estamos aqui em mais um episódio do MesaCast SBA. Esse episódio nós trataremos da relação de cirurgia plástica e anestesiologia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luiz Antônio Diego, presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, e eu tenho como meus convidados aqui o Dr. Volney Pitombo, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Muito prazer, Dr. Pitombo. Obrigado. E o Dr. Mauro Azevedo, que é anestesiologista, também vice-presidente da Sociedade de Anestesiologia aqui do estado do Rio de Janeiro, também da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Ele lidera um grupo de trabalho de anestesiologia e também trabalha no hospital, é responsável por um ensino no Hospital Naval Marcílio Dias. Então, muito obrigado. Esse é o objetivo desse nosso episódio, é mostrar a todos vocês o que a anestesia e cirurgia plástica trabalham, como é desmistificar algumas coisas, esclarecer para você que está nos assistindo o que é esse ambiente e muito de time da cirurgia plástica e anestesia. Então eu inicio aqui convidando a palavra do Dr. Volney Pitombo, agradecendo a sua presença e a presença da cirurgia plástica aqui na nossa sede da SBA aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Dr. Pitombo. Por favor. Obrigado, eu que devo agradecer. A honra e o prazer de estar com você essa manhã aqui, com você, Diego, e com o Mauro. E acho que foi uma ideia brilhante essa reunião, essa conversa, para mostrar aos nossos pacientes o que é, na realidade, a anestesia atual, contemporânea, e como ela funciona, especialmente com a cirurgia plástica, que nós fazemos a parte. E aí, doutor Mauro, suas palavras iniciais. Bom, Diego, não preciso dizer do orgulho de estar aqui com você nessa sociedade pela qual a gente luta há muito tempo para fazer crescer, e agora essa iniciativa de mostrar ao público leigo o que é anestesia e a interação dela com uma especialidade tão importante e que o Brasil é líder mundial, aqui inclusive na pessoa do Dr. Volney Pitombo. Eu acho isso fantástico, parabenizo a sociedade e agradeço ao Dr. Pitombo também a oportunidade dessa interação. Ok, então, para a gente dar um start, eu perguntarei logo ao Dr. Pitombo, hoje em dia, como é que a gente trata a cirurgia plástica? Porque existem vários motivos para a cirurgia plástica. A gente sabe que o paciente tem algum acidente ou tem alguma malformação já congênita, né, que existe, e que a cirurgia é muito importante, cirurgia plástica, ela tem um papel muito importante, mas também tem a cirurgia estética que as pessoas precisam. Como é que hoje se encaixa isso? Como que está a especialidade ou subespecialidade, doutor Tom? É verdade, Diego. Essa divisão, tecnicamente, era muito comum no passado. A cirurgia chamava reconstrutora e a cirurgia plástica estética. Na verdade, uma complementa a outra. Você não pode ser estético se não souber reconstrutora. Por isso que nós treinamos os nossos residentes nas duas especialidades. Na realidade, é uma só. Eu lembro bem que o nosso professor Pitangui não gostava dessa divisão e dizia que era uma só. E realmente, você não pode fazer uma parte estética, vamos dizer assim, harmônica, embelezadora, se você não souber tratar a reconstrutora. Hoje existem várias subespecialidades. Então, nós temos, por exemplo, cirurgia de mão, cirurgia maxilofacial, temos queimados. Todas elas são consideradas cirurgia reconstrutora, mas são estéticas também. Então, na prática, essa divisão não existe. É uma só. É isso que as pessoas precisam compreender. E o ideal que eu acho, o ideal maior de toda a cirurgia plástica, é fazer o ser humano se sentir bem consigo mesmo, com o ambiente, com todos que o cercam e com o seu Deus. Esse é um dos caminhos para você ser feliz e estar perfeitamente em harmonia com todo mundo que o cerca. Então, no momento que você ter sua autoimagem confortável, olha no espelho e ver que você está bem com você mesmo, você expressa isso para o mundo. Eu acho que esse é o papel da cirurgia plástica, tanto estética quanto a reconstrutora. Isso, muito bem, isso é bem colocado isso daí das
subespecialidades, né? Hoje você tem um campo muito grande, né? Não só também falou de queimados, mas também cirurgia hoje muito comum, bariátrica, né? Que são necessárias cirurgias. Isso, nesse sentido, foi uma visão muito importante da integração dentro até do conceito de saúde, que é o bem-estar físico, mental e social, né? Então, essa posição do doutor Pitombo é importante para dizer que a pessoa, quando faz uma cirurgia estética, muita gente às vezes interpreta como uma cirurgia de desejo da paciente, quer dizer, uma pessoa que não precisa fazer aquela cirurgia porque ela não está doente. Mas, na verdade, ela tem um problema com o que o senhor falou, com a harmonia física, mental dela, e a cirurgia, muitas vezes, vai reharmonizar aquela pessoa dentro de um bem-estar, né? Então, eu gostei muito da sua fala nesse sentido, da harmonia, né? Nós chamamos atenção sempre para isso e procurar entender que isso, a autoimagem, realmente é uma sensação muito pessoal, ela é privada. Então, ela não pode ser exagerada. Nós vemos hoje realmente em alguns setores, algum certo exagero, e nós sempre procuramos orientar. Aí é que é o papel da consulta médica, uma consulta transparente, clara, para ver realmente qual é o desejo do paciente, se nós podemos realizar esse desejo, ou não podemos. Nós podemos, se aquele desejo que nós vamos tentar realizar, se vai satisfazer o paciente. É importante isso porque essa sensação, você lembrou muito bem, Maura, é poderosa de você olhar no espelho e você estar bem com você mesmo. Isso, nessa vida, nós temos o corpo, o espírito e a alma. Se na outra vida é separado, daqui é integrado. Então nós temos que, quando cuida de um, você cuida do outro. Sim, não podemos dizer, eu cuido de um, deixo o outro para ver depois. Então, essa noção tem que estar presente. Então, se você está bem com o seu corpo, você eleva o espírito e também você ilumina a alma. Muito bem. E só assim, complementando a pergunta, doutor Pitombo, então assim, o paciente chega no seu consultório, né, certamente, e hoje assim ele pergunta também da anestesia, como é que muita gente às vezes tem ainda um receio da anestesia. Como é que o senhor trata isso dentro do seu consultório? Como é que o senhor explica sobre a anestesiologia? Há essa demanda realmente? Isso é uma pergunta que me dá muita satisfação em responder, porque todos os dias, eu acho que o consultório de todos nós, cirurgiões, o paciente chega, explica, nós explicamos a técnica, explicamos o que deseja fazer, explicamos tudo isso. Doutor, eu só tenho medo da anestesia. Eu dizia, mas é o que menos você pode ter medo da anestesia. Dou uma risada para ela, mas medo de quê? Porque é o risco de espalhar. O problema não é, eu sempre explico para ela, começo a explicar muito claramente. O problema não é o risco. Tudo que a gente faz na vida tem risco. O problema é qual é o grau de risco. O grau de risco nas condições de saúde normal do paciente, em lugar adequado de operar, com uma equipe qualificada, como só deve ser assim, qualificada. O uísque é desse tamanhozinho, é pequenininho. Então, se você comparar em termos gerais, eu sempre digo para o paciente, eu pessoalmente acho que você, estando boa de saúde, vai fazer uma avaliação dos exames médicos. Nós vamos fazer uma cirurgia, naturalmente, dentro de uma plano, uma projeção que não seja excessiva. E nos lugares mais seguros que você pode estar é numa sala de cirurgia. Você tem um profissional que estudou anos especialista para aplicar anestesia, para fazer anestesia. Você tem um cirurgião, você tem um assistente, você tem uma enfermeira, você tem toda uma estrutura cuidando de você. Além, aí eu começo a explicar já um pouco da parte técnica. Da cirurgia atual contemporânea, como toda a medicina, foram as que mais sofreram evolução, especificamente não só científica, como tecnológica. Agora, eu vou pedir a você, e eu uso sempre isso, que meu anestesista, eu acredito que do maioria dos cirurgiões, vai ter uma entrevista com você, uma consulta pré-anestésica.
Ela vai ligar você por telefone, vai conversar com você, vai informar você uma porção de dúvidas que você tem, e antes da cirurgia, ela vai fazer uma consulta que chama de consulta pré-anestésica. Essa daí você vai ter todas as informações e eu posso garantir a você que nessas condições, eu repito de novo, uma sala de cirurgia, o paciente estando ígido, normal, saudável, uma cirurgia perfeitamente equilibrada, sem exageros, é um dos lugares mais seguros que você possa estar do que qualquer outro. Ela dá risada e se convence realmente, porque isso é uma conversa longa para explicar. Fiquei muito contente de o senhor tocar nesse assunto, né, de colocar como é que é essa relação com o anestesiologista. A consulta pré-anestésica é muito importante, dessa relação, de ser especialista tanto da cirurgia, isso daí eu acho que o público em geral precisa ter consciência também do especialista, que cirurgia plástica é feita por cirurgiões plásticos que têm um registro de qualificação. Isso é muito importante, né, doutor? Muito. E a anestesia também, nós temos uma formação, são 3 anos de residência para ter o título, o registro no CRM. Isso é muito, muito importante, não é, doutor Mauro? Eu queria complementar uma coisa aí que o doutor Pitombo falou, que foi sobre o risco, né, o grau de risco, né? A gente sabe hoje que a população está cada vez envelhecendo mais doenças, né? A cirurgia também evoluiu muito, né? E o que acontece? A gente lida cada dia com pacientes com um risco um pouco mais elevado. Mas eu acho importante a gente falar que, primeiro, cada paciente, ao ser avaliado pelo cirurgião e pelo anestesista, você vai colocar ele numa caixinha de risco, entendeu? Em relação tanto à cirurgia quanto à condição clínica dele, e vai fazer o que for melhor por aquele paciente dentro do princípio básico da segurança, que é o que nos move, né? O cirurgião, o anestesista, o que nos move é o cirurgião. Então, assim, você faz cirurgia, desde pequenas cirurgias em pacientes saudáveis até grandes cirurgias em pacientes doentes. Para isso, aí é o que eu volto a falar, como o doutor Pitombo falou, é o cirurgião qualificado. Então, você procurar um cirurgião qualificado, e a própria Sociedade de Cirurgia Plástica tem no portal dela os cirurgiões qualificados. Procurar o anestesista qualificado, que geralmente é referenciado pelo cirurgião, mas que vai garantir a você, como o doutor Pitombo falou, uma assistência integral. Isso é importante. Desde o pré-operatório, que é na hora que o paciente está decidindo se vai fazer a cirurgia, procurar o anestesista dele. O anestesista hoje, que não se oferece ao paciente como um consultor, já desde a marcação da cirurgia, ele está indo contra os preceitos da sociedade, que é a participação integral da gente no atendimento do paciente. Então, isso tudo é muito importante. A segurança vem disso tudo. Cirurgião, anestesista, equipe, formação e o local onde o paciente vai operar. Muito bom esse tópico, Mauro, que você falou. Eu acho que essa integração é crucial. Integração de equipe, como você falou inicialmente. Quer dizer, o anestesista e a equipe cirúrgica tem que ter uma harmonia, um afinamento, um entendimento perfeito. Eu acredito que a maioria dos cirurgiões faz, do meu anestesista, o chefe clínico, e ele tem conhecimento para isso. Ele vai dizer, por exemplo, no livro de inspiração, quanto eu posso fazer e ir em frente, quando eu não posso, quando eu devo parar. Eu vou dizer numa operação, se eu devo associar a operação, por exemplo, eu faço muito nariz, se eu faço nariz com mama, por exemplo, não, a mama pode sangrar um pouco mais, essa paciente não merece, não está enquadrada com o nível de segurança que nós desejamos, e eu não discuto nada. Mas o senhor confia nele. Isso absolutamente. Isso é importante. Absolutamente. Isso é um casamento indissolúvel. Um casamento, eu diria até que de amor. Amor ao paciente. Sim, porque nós somos, antes de tudo, médicos. Nós nos reunimos, associamos, estudamos para dar o nosso melhor ao nosso paciente, porque essa é a função primordial do médico. Sim. Cuidar, zelar, proteger o paciente. Então, o anestesista
na equipe tem um grau destacado. Ele decide na hora que eu faço o plano, eu sempre consulto, esse plano está de acordo. Para isso, você sabe muito bem, eu não sei se as pessoas estão conscientes disso, todos nós fazemos o chamado risco cirúrgico, que geralmente é feito pelo cardiologista, mas eu gosto que seja feito pelo anestesista também, é o ASA. Então, eles enquadram o paciente ASA 1, 2 ou 3. Não quer dizer que não possa operar um paciente ASA 2 ou 3, só que isso requer mais cuidados. Então, um paciente que tem um risco cirúrgico maior requer mais cuidados, não só clínico, como anestésicos e cirúrgicos, para que não corra alto risco. Sim. Então, isso é um gesto, é um protocolo de segurança que eu acho crucial. Nós estamos agora, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com o slogan seguinte: sua segurança começa aqui, com os médicos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Perfeito. Por que isso? Porque você falou muito bem. Hoje eu não entendo como é que se submete a uma cirurgia ou anestesia sem ser com um especialista. Especialista não é ele que é especialista, ele estudou anos para aquilo, ele fez prova, ele continua estudando hoje. Diariamente, Paulo. Ele continua procurando o melhor para fazer, de novo, por vocação, por amor, o cuidado do paciente, que é o prerrogativa número 1 do médico. Então, o especialista é realmente um profissional qualificado. E nós procuramos cada vez mais deixar isso claro, porque eu vejo hoje uma certa banalização da medicina. Eu vejo hoje um certo... o corpo humano sendo alvo de especulação financeira, que é uma coisa muito triste. Perfeito. Me entristece como médico, como ser humano, me toca no coração, porque não é nosso papel. Nós estudamos para, em primeiro lugar, para ajudar, para cuidar do ser humano. E nós vemos que muitos profissionais, eles começam a fazer procedimentos médicos sem ter a menor qualificação, especulando financeiramente. É lamentável. Isso é um fenômeno mundial. Eu tenho participado de vários congressos no mundo inteiro e é uma preocupação nítida com todos sobre essa banalização da medicina. E cabe a nós, que detemos alguma posição dentro da sociedade de informação, de mostrar isso ao público. Porque fazendo isso, nós estamos defendendo exatamente os nossos pacientes, cuidando deles, mostrando o caminho mais seguro, o caminho mais confiável e o caminho que eles podem seguir para cuidar da sua saúde. Diego, posso complementar? Por favor. Esse problema da banalização a gente vê muito, cada vez mais frequente. Uma coisa que me preocupa muito é quando eu vou fazer uma entrevista com um paciente e o paciente fala assim: doutor, não tem risco nenhum não, né? Uma coisinha boba, né? E aquilo me estressa pelo seguinte, eu falo para o paciente, não existe nada bobo na medicina, né? Em primeiro lugar. Segundo lugar, eu gosto de falar o seguinte, é uma circunstância de baixo risco ou de risco elevado. Então a gente coloca isso dentro de um padrão técnico, porque a pessoa às vezes vem achando para você, e isso não falo só no caso da cirurgia plástica, não, em qualquer procedimento cirúrgico, com às vezes com um mecanismo psicológico de fuga, achar que vai fazer uma bobagem, não corre nenhum risco. Risco a gente só falou, a gente tem na vida o tempo todo. Então, para isso, entrando em outro tópico, é importante o cirurgião e o anestesista esclarecer o paciente, e aí você vai ter a coparticipação do paciente na decisão daquela cirurgia, consciente dos riscos que acontecem, independente do senhor ser altamente qualificado, eu ser qualificado, o risco acontece, e isso é consubstanciado no termo de consentimento, que é outra coisa que é muito importante. É o senhor esclarecer os riscos de acordo com a necessidade, com a educação, com a cultura do paciente, fazer ele ver que ele está se submetendo, mas o senhor está oferecendo o máximo do seu conhecimento, o máximo da sua qualidade, mas que aquilo não garante de forma absoluta
a ausência de Perfeito. risco. Doutor Maurício, doutor Tom Bessa, na verdade, o que ficou importante aqui é que o doutor Mauro tocou num assunto importante, que é um consentimento informado. Consentimento informado não é apenas um papel que você vai lá e assina. Ele é isso tudo, é essa conversa e que o paciente, estando inserido, familiares também, concordam que o procedimento deve ser realizado. E assim, são várias hoje na cirurgia plástica, como o doutor Tom falou, diversos tipos de cirurgia com diversos tipos de anestesia, e a gente vai discorrer um pouquinho rapidamente sobre, assim, por exemplo, Tom é um especialista muito em nariz, né? Então, assim, cirurgias de efeitos de plástica no nariz, elas envolvem também algumas peculiaridades da anestesia. Então, eu gostaria que começasse a falar, vamos tocar um bate-bola aqui sobre cada um desses. Como é que é na cirurgia de nariz? Deixa eu falar só um pouquinho, diga, sobre o consentimento informado, porque certos pacientes ainda não entendem a importância. O Mauro explicou muito bem. O consentimento, o paciente tem que ter conhecimento de que aquilo tem uma série de acontecimentos que independe de nós, independe do paciente, independe de tudo. Pode acontecer como a própria vida. Nós vivemos numa época de informação. Esse conhecimento não existia no passado. Eu, quando comecei, eu não quero parecer velho, mas quando eu comecei a minha prática, não existia isso. E meu professor dizia, vamos fazer eu dizia a ele, vamos fazer um papel explicando o paciente. Ele disse, não, eu sou do tipo romântico. Se o paciente me procura, ele confia em mim, sabe que eu vou dar o melhor possível para ele. Então, para que escrever? Se que ele pode sangrar, que pode doer, que pode doer. Ele sabe, eu vou dizer tudo para ele. Mas nós vivemos numa época de informação. Nunca a informação foi mais presente em nossas vidas como agora, inclusive com a internet. E, naturalmente, os pacientes precisam ser informados de maneira correta, de maneira extensa. Informação, como toda informação, é extensa. E muitos pacientes nem leem. Eu acredito que devem ler. Eu gosto sempre, na consulta, de dar as folhas, tanto do procedimento cirúrgico ou da anestesia, você leva para casa, olha, Perfeito. E ele leva, devolve, quando voltar, ele às vezes esquece. Não leve porque aquilo não é a preocupação fundamental dele. Como a gente entra num avião, por exemplo, aí a aeromoça diz, olha, vocês agora prestem atenção ao vídeo, tem uma bolsa de ar aí embaixo, pega a bolsa, bota aqui. Ninguém quer mais ouvir aquilo, né? Pois é, vocês prestem atenção, todo mundo pega o telefone, pega não sei o quê, bota o dedo no vidro, não quer ouvir aquilo, porque é uma coisa que você sabe que tudo vai ser feito. Mas é importante, né? Você entendeu a repetição? Como é? O senhor falou uma coisa importante também. Essa questão de todo mundo ter acesso à informação, a pessoa também chega no consultório, tanto o senhor quanto o anestesista, com muitas informações equivocadas. E achando que são as certas. Porque alguém disse, porque leu no Google, porque não sei o quê. Aí o senhor tem que usar a sua autoridade médica para... o Mauro, é isso aí que a gente falou, tem que ter um título de especialista. Sim, você tem que usar a sua autoridade para dizer, não, isso está errado. Isso... Exatamente, Entendeu? por isso que tem que saber, porque realmente a informação na internet, ela... A internet todo mundo tem opinião. Tem opinião, às vezes, assim, nem todo mundo está habilitado para isso, né? Mas voltando àquela pergunta da cirurgia nasal e tudo, é uma cirurgia complexa, o senhor acha em que situações o senhor... Completa a sua pergunta. Eu vou começar com uma pergunta muito específica e comum de todos os dias na minha consulta. Doutor, que anestesia eu vou fazer? Eu preferia local. Eu digo para ela, quem vai indicar anestesia para você é o anestesista. Ele vai escolher de acordo com o procedimento, vai escolher de acordo com os seus exames a melhor anestesia possível. E já vou adiantar a você. Eu tenho 10 mil rinoplastias feitas. Eu já fiz pelo menos umas 5 mil com local, só local e sedação, como nós chamamos. Eu explico para ela. Sedação, anestesista, sempre. Nunca fiz sozinho. Sempre um anestesista clarificado, não tem que ser de outra maneira, da equipe, que vai dar um remedinho para você dormir, chamamos de sedação. E eu vou fazer anestesia, pode perfeitamente fazer, não está errado não. Eu já fiz só geral,
anestesista. Aí ela pergunta como é o geral. Eu explico o geral, a pessoa coloca um tubinho para poder fazer anestesia, passar oxigênio, oxigenar aqueles detalhes todos, mas repito de novo, a anestesista vai explicar a você, mas eu estou adiantando. E já fiz mista. Então eu digo para ela, a local pode ser feita, porém, a paciente pensa que a local tem menos risco. Hoje, na minha clínica, eu acho que a local só com sedação tem mais riscos. Por que tem mais riscos? Eu explico para ela. Você está deitada com a cabeça para cima. É uma operação que sangra pouco. Vou dar um remedinho para você vai ficar meia dormindo e aquilo, uma gotinha de sangue cair na sua nasofaringe, você vai tossir e pode provocar um espasmo. Já aconteceu várias vezes. Não é grande problema, mas é uma preocupação. Vamos ter que parar a cirurgia, vamos ter que oxigenar, vamos ter que aspirar. Não temos, eu posso fazer sem ter isso, pode ser uma ou duas que tenha isso. Então, é muito mais seguro o anestesista botar um tubinho ali, que ele controla, não vai cair gota. Se cair gota, não tem problema nenhum, porque você está dormindo completamente. Ele tem um controle absoluto do que está acontecendo, porque não só a qualidade técnica da anestesia, os aparelhos são, que eu queria que você explicasse, que eu sou fascinado pelo bis. Falar isso, né? Eu sou fascinado pelo bis e outras coisas mais. Não só isso, como a qualidade também do profissional, do anestesista, é de excelência nos nossos tempos atuais. Então, eu faço anestesia o seguinte, eu sempre explico para ela, ele vai fazer anestesia geral, como chamamos, que é mais venosa, explico para ela a diferença de recuperação mais rápido, de maior controle, e eu vou fazer local. Então, essa combinação, depois de tudo esse tempo, de mais de 10 mil, eu achei que é a mais segura para você e para mim, porque tudo que é para o paciente é para nós. Sim. E tem outro fator muito importante que o senhor está falando, já que o MesaCast é sobre cirurgia plástica, só me lembrou o seguinte, por exemplo, tem muitos cirurgiões que gostam de fazer cirurgia plástica de face, a plástica de face com anestesia local e sedação. Outros cirurgiões preferem fazer com anestesia geral. Então, assim, uma coisa que eu aprendi na prática também é o seguinte, que não depende só do cirurgião, do anestesista, nem da vontade do paciente. Depende também da capacidade do paciente em aceitar aquela intervenção. Porque tem gente que não tolera o mínimo barulho, que é dormir. Então, às vezes, você, para manter um nível de sedação que permita uma cirurgia plástica do paciente dormindo profundamente, se torna um risco. E aí, para fugir desse risco, é mais seguro fazer anestesia geral. Então, eu sempre falo o seguinte, não é a cirurgia com anestesia local e sedação depende, entre todos os fatores que a gente está comentando aqui, da capacidade do paciente também receber aquela intervenção. Porque senão vai acontecer o que o senhor falou. No meio da cirurgia, eu vou ter que parar e fazer anestesia geral. Perfeito, doutor Maurício. Eu vou até dar um exemplo aqui para vocês, assim, uma coisa para o nosso público, que os níveis de sedação, né, para o que a gente está conversando aqui, eles podem ser mais superficiais ou mais profundos. Se for mais profundo, essa sedação que nós fazemos, anestesiologistas, pode trazer reflexos quando cai alguma gota de sangue, alguma secreção, e isso daí atrapalha a cirurgia. Mas também, se for superficial, é o que eu dou sempre um exemplo, né? Imagina você tá aquela coisa dormindo, de repente vem um mosquitinho ou uma mosca no teu ouvido, você pega e dá um tapa, né? Então, assim, isso daí também não pode durante a cirurgia, o paciente tem que ficar imóvel, né, doutor Vonei? O cirurgião vai brigar com a gente e vai contaminar tudo. Então, essa questão de sedação, ela é bastante... Eu acho a sedação, a anestesia mais difícil que tem. É difícil. Porque as pessoas... você tem que atingir o objetivo do cirurgião, exatamente, da cirurgia, do paciente e o seu objetivo também. Exatamente. Eu acho que esse ponto foi bastante tocado. Eu acho, honestamente, Piton, para mim a anestesia é mais difícil. Se o senhor falar para mim, Mauro, quero que você faça com anestesia geral, prefiro, acho mais... Eu vou rir. Agora, vamos...
evoluir para outras coisas, porque o nosso tempo também aqui é curto, né? Outra cirurgia que é muito realizada, assim, das plásticas, assim, é lipoaspiração. Né? Todo mundo acha que a lipoaspiração pode ser... Muita gente... é só uma lipoaspiração. Eu queria que o Dr. Pitombo não analise os riscos da lipoaspiração, porque não é só o tecido adiposo, né, a gordura que o cirurgião vai lipoaspirar. Isso daí vem com tudo, né, doutor? A lipoaspiração tem sofrido muita modificação, ela tem nesses últimos tempos. Então, nós temos temos HD, nós temos uma alta definição, nós temos a modelação. Então, a lipoaspiração, ela é uma operação perfeitamente aprovada, sim, segura, feito, claro, como toda operação de ser feito, com os requisitos e os moldes de segurança que nós utilizamos. Entretanto, a quantidade de lipoaspiração que se faz hoje é uma das operações mais comuns em cirurgia plástica. Uhum. Hoje, para dar uma ideia, você faz uma mama, por exemplo, faz um pouco de lipoaspiração do lado. Você faz um abdômen, faz lipoaspiração. Você faz uma face, como você bem lembrou, faz lipoaspiração também. Quer dizer, a quantidade de lipoaspiração é muito grande. Então, volta e meia a gente vê um acidente. Aí diz, é da lipoaspiração. Não é, é pela quantidade de operação que se faz. O excesso que às vezes é feito. Excesso. Então, eu acho que pode ser feito, claro, como estamos enfatizando o tempo todo, com especialistas, equipe especialista toda, em local adequado, que tenha condições absolutamente de todos os recursos para poder atender o paciente, e com isso a lipoaspiração se torna uma operação comum que eu digo, que oferece risco como qualquer uma outra. Ela não supera. E é uma das mais usadas é saber do que mundo. existe limite, né? Sempre. Nós temos sempre que ter um limite, o peso do paciente e a quantidade de gordura que vai tirar. Isso é adequado pelo cirurgião em combinação com o anestesista. Eu disse para você. Sempre pergunto isso. Esse paciente pesa tantos quilos, vamos tirar tanto, nós vamos diminuir, vamos aumentar. Isso tudo... E durante a cirurgia, aquela interação. O cirurgião está sempre perguntando, está indo tudo bem, o paciente está tudo bem, o anestesista observando para manter aquela harmonia. Essa operação, quando eu disse você, como deve ser bem conduzida, com essa integração, esse estudo que deve ser feito pelo anestesista e pelo cirurgião pré-operatório, ela é perfeitamente segura e perfeitamente válida. E desde a sua invenção, vamos dizer, dos anos 80, revolucionou a medicina, porque prestou um serviço imenso aos pacientes. Você vê a quantidade de gente, principalmente no nosso Brasil, que vivemos na praia, que expomos o corpo e gosta de ter uma cintura bem modelada, um corpo bem modelado, enfim. Ela foi realmente um grande avanço e felizmente, e continua com esse sucesso todo. Eu tive assim, a satisfação de poder trabalhar num dos centros de tratamento queimado muito importante de cirurgia plástica, né, reparadora, CTQ, que é o Centro da Aeronáutica, no Hospital aqui do Rio de Janeiro, do Galeão. E assim também uma outra vertente da cirurgia plástica muito importante, né? Porque crianças queimadas são pacientes geralmente muito graves e que chegam ao pronto-socorro com diversas queimaduras e que vão também, não só o cirurgião plástico também não trata só, evidentemente, da cirurgia propriamente dita, mas também da limpeza do paciente queimado, das feridas, e isso daí também tem um impacto muito forte, que eu me lembro, né, doutor Pitombo, em relação ao cuidado, desde o cuidado inicial, e também depois eu queria só ouvir falar sobre isso, nesses cuidados iniciais do paciente queimado, e o doutor Mauro também falasse da importância em relação à hidratação e tudo isso. Doutor Pitombo. O paciente queimado é o paciente, dependendo da queimadura, nós vamos falando da queimadura mais grave, não é essa que preocupa mais. Essa é um paciente multidisciplinar. Nós precisamos de paciente de tanta atuação clínica,
Perfeito. Aí já entra o anestesista, que eu também confio muito como clínico e ouço muito a opinião deles, como cirúrgico. O cirúrgico, ele limpa, debrida e faz aquelas reconstruções na medida que vão aparecendo as sequelas. Mas, inicialmente, o grande atuação é realmente terapia intensiva, porque o paciente precisa, como você disse, se sabe, a pele, quantidade imensa Sim. de água que se perde, ele tem que recuperar aqueles primeiros períodos iniciais para que tenha condições clínicas de continuar o tratamento cirúrgico, que inicialmente é só de limpeza, de debridamento e de reconstrução daquelas feridas, que realmente é um momento muito dramático, realmente, queimado. Mas é muito importante, né? Porque também essa atuação precoce do cirurgião plástico, ela vai melhorar a cicatrização e não ter infecção no tecido, na pele, né? Às vezes o público não sabe, mas a pele é o maior órgão do corpo humano, né? Então, é importantíssimo. E, assim, ele sofre queimadura, perdendo isso, perde muita água, não é, doutor Mauro? Eu acho que é o pior trauma que existe no grande queimado, né? Porque quanto maior a área queimada, pior a recuperação dele, menos chance de recuperação. Então, como o doutor Pitombo falou, é o tipo do paciente que é multidisciplinar. Você não trabalha sozinho. Você imediatamente tem que entrar um intensivista, junto do anestesista, do cirurgião plástico, porque você tem múltiplas intervenções que você tem que fazer. Se atingiu via aérea, você tem que proteger a via aérea imediatamente. Você tem que proteger o rim do paciente. Você tem que hidratar, porque quando queima a pele, ele perde muito líquido. E aí, a função do cirurgião plástico, neste primeiro momento, realmente é orientar. Mas neste momento inicial, eu acho que é fundamental o intensivista, né, com o anestesista, para garantir a sobrevida do paciente. Né? E depois que o paciente, você garantiu a sobrevivência do paciente, daquele período inicial, aí, de fato, o cirurgião plástico é que vai tratar da recuperação dele. Né? A limpeza das feridas, a recuperação da pele, cicatrização. Ô, Diego, há um mito, não tenho dúvida, que a multidisciplinar se falou muito bem, e é dramático o cuidar desses pacientes. Mas do outro lado da corda tem as pequenas queimaduras e tem os mitos. Eu gostaria de aproveitar para explicar alguns mitos. Eu vejo muita gente queimar ou com água quente, alguma coisa, e pegar gelo, botar gelo em cima. Gente, o gelo queima mais ainda aquele lugar que já está machucado, porque alivia da sensação de anestésico. Não é assim. Deixa aquilo, se fizer bolha, não fura a bolha, porque quer furar a bolha daquela maneira. Então a queimadura deve deixar aquilo, ou lava com a corrente ou com soro, toma um analgésico se estiver doendo, claro, procura um médico, um especialista, para poder orientar, mas não tem aquela iniciativa de colocar gelo, colocar água gelada em cima, principalmente das mãos. E é tão comum essa reação que às vezes eu estou por perto e eu vejo em algum restaurante, alguma coisa, a pessoa sair correndo e bota... É a dor, né? Pois é, ajuda assim, a queimar porque, mais aliás, esse é até um motivo, porque um dos mecanismos fisiológicos de você não sentir dor, quando você tem um corte, é justamente comprimir. Congelar. É comprimir mesmo, porque isso daí é a via da dor, né? Que você faz uma compressão, você está estimulando algumas fibras que vão competir com as fibras dolorosas. Sim, mas é bem colocado. Agora é importante também dizer isso. Tem locais, por exemplo, face, mão, isso daí são regiões muito delicadas. Que podem parecer simples e às vezes, num primeiro momento, não são tão, se não forem valorizadas, mas podem trazer consequências no futuro, né? Bom, nós já estamos caminhando para o final, mas assim eu vou deixar então essas palavras finais dos nossos convidados. Importante dizer, resumindo o que acharam de mais importante, e suas palavras finais, doutor Pitombo e doutor Mauro, por favor, doutor Mauro.
Foi muito bom essa conversa, eu acho extremamente educativa, porque vai ajudar muito no consultório também. Eu acho que vou responder menos perguntas depois do Mauro e o Diego explicar aqui. E é importante a gente saber, uma equipe bem qualificada, especialista, cuidando do paciente, é realmente o caminho certo. O anestesista, anestesia, todo o procedimento, eu acredito, e a maneira que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica também apoia, que seja feita sempre com profissionais qualificados, com anestesista. Eu queria, inclusive, o que eu falo para o paciente é a evolução e a qualidade técnica dos aparelhos. Hoje, eu sou fã do BIS. Eu queria que o Mauro explicasse um pouco, porque o paciente não sabe que aquilo, a cirurgia hoje parece uma cabina de um Boeing 777, de tanto aparelhagem que tem para checar qualquer reação ou qualquer alteração que tiver. Não é aquela anestesia que está no paciente e está deixando dar uma injeção e deixa correr. Não, não. Aquilo as doses são minimamente colocadas com bombas especiais que coloca aquela dose triturada, não é? Bem dosadas. Eu queria que explicasse detalhezinho, porque ajuda os meus pacientes já. Não, antes de passar para o Dr. Mauro, só vou lhe dizer se realmente a maioria das pessoas ainda pensa que a anestesia é uma aplicar anestesista. Você vai aplicar anestesista. Não, nós ficamos o tempo todo lá e realmente eu fico muito feliz, Dr. Pitombo, parabéns, porque ele percebe isso, o avanço tecnológico que a anestesia trouxe e proporcionou que a cirurgia também evoluísse e pudesse cada vez mais se aperfeiçoar, se prolongar, inclusive, fazer procedimentos até em pessoas um pouco mais idosas, né? Hoje você tem que requer mais cuidado, né? E o doutor Mauro pode explicar muito bem esse negócio da sedação, que eu acho importantíssimo também. Eu queria fazer 2 comentários. Primeiro, parabenizar a Sociedade de Cirurgia Plástica, porque tem na presidência um cirurgião consciente da importância não só do anestesista, mas da interação momento a momento da equipe, a formação de um time. Realmente, isso é que o paciente, quando vai procurar, ele não tem que procurar só o cirurgião, ele tem que inquirir o cirurgião sobre o anestesista dele, sobre a equipe dele, porque não é só o cirurgião, é um time que o líder é o cirurgião, mas é um time que o líder só chuta gol se alguém passar a bola para ele. Entendeu? Se interrompendo, se tiver também num hospital, numa instituição, que dê esse equipamento todo e invista, que os gestores também entendam a importância disso. Isso é qualidade de segurança. Isso é qualidade de segurança. Porque isso que o Dr. Pitombo está falando, que ele é fã do BIS, é um dos maiores avanços da anestesia. A anestesia saiu do empirismo, entre aspas, baseado só em critérios clínicos, e hoje, como ele falou, nós pilotamos um Boeing dentro da sala de cirurgia. São múltiplos monitores que nos dão múltiplas informações, e a função do anestesista, depois de 9, 10 anos de estudo, é justamente integrar aquelas informações com as informações que vêm da cirurgia e tomar as melhores decisões para a segurança do paciente e do ato cirúrgico. Então, você monitoriza a pressão arterial, a oximetria de pulso. Só citando um exemplo que eu estava aqui falando com o Dr. Pitombo. Antigamente, a gente sabia que o doente estava ficando sem oxigênio quando o sangue escurecia. Hoje, você tem aparelhos que muito precocemente vão te dizer, olha, você está com um problema aqui. E aí você pode intervir preventivamente para evitar que qualquer problema aconteça. Um dos problemas que o Dr. Pitombo falou é o BIS. O BIS é um aparelho chamado médio índice biespectral, que ele mede a atividade elétrica cerebral momento a momento da cirurgia. E a anestesia, em geral, é a depressão da atividade elétrica cerebral. E aí, com isso, a gente consegue fazer uma anestesia titulada, uma anestesia que você vai oferecer a melhor qualidade com a menor dosagem possível. E o que isso vai fazer? Recuperar melhor o paciente, recuperar mais rápido. Que o objetivo, tanto da cirurgia quanto da anestesia, é
tornar o doente funcionalmente apto, de novo, o mais rápido possível, que isso vai melhorar. E só um comentário que eu queria fazer, terminando assim, nesse aspecto do equipamento, é a prevenção da trombose venosa profunda. Isso foi um outro avanço imenso, especialmente na cirurgia plástica. São cirurgias, às vezes, de longa duração, entendeu? Principalmente quando você faz as anestesias, as cirurgias combinadas. E esse foi um outro avanço de diminuição do risco muito significativo. O que é isso, doutor? Explica para o nosso paciente o que é a trombose. Então, é você prevenir clinicamente. Então, a trombose é quando forma aqueles coágulos na perna, né? Tem vários fatores associados. Um deles é a cirurgia prolongada. E aí nós usamos aquelas bombas de compressão na perna que ficam massageando a perna durante a cirurgia, no pós-operatório, que é um mecanismo extremamente eficiente e reduzir o risco da trombose, que também é um risco grande em qualquer cirurgia, não é na cirurgia plástica, qualquer cirurgia. Então, assim, a medicina, só fazendo um comentário, a anestesia como especialidade, o desenvolvimento técnico-científico da anestesia possibilitou uma redução imensa da mortalidade dos pacientes cirúrgicos. E isso, andando junto, possibilitou o desenvolvimento da cirurgia e o desenvolvimento da anestesia, todo mundo junto. Então, olha, obrigado. Eu fico muito feliz, eu quero, agora encerrando, né, esse MesaCast SBA, mais esse episódio, e que nós tivemos um prazer enorme, a satisfação de termos o Dr. Volney Pitombo, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com um amplo conhecimento da cirurgia plástica como técnica, mas também ela inserida no nosso país e internacionalmente. E o doutor Mauro Azevedo, que também é anestesiologista, que trabalha com cirurgia plástica e é membro daqui da sociedade, vice-presidente da Sociedade de Anestesia do Estado do Rio de Janeiro, também com um conhecimento que pôde trazer para você com uma linguagem muito coloquial, muito tranquila, sem mediquês, né, doutor Pitombo? Claro, exatamente. Que foi muito bem, muito obrigado isso, porque esclarece a você, nosso assistente, né, ouvinte, pode ser no podcast que vocês estão ouvindo, ou no MesaCast assistindo também, e que possam entender, desmistificar a cirurgia plástica, ver a integração importante entre anestesiologista e cirurgião plástico, que, sendo feita com especialista, são procedimentos extremamente confiáveis e extremamente seguros. Então, assim, peço que vocês continuem assistindo o nosso MesaCast SBA, que teremos episódios muito importantes e vocês vão conseguir ter ver essa interação entre as diversas especialidades cirúrgicas e a anestesiologia. Até o próximo episódio do MesaCast SBA. Obrigado.